Boa tarde, meus amados. A minha saudação a cada um de vocês, em nome de Jesus. Retomando aqui as nossas gravações, uns dias aí sem gravar, por uma necessidade particular. Vamos aqui voltar a meditar na palavra de Deus. Estamos aí vendo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos ver versículo a versículo. Hoje nós vamos dar continuidade. Vamos ver 1 Coríntios 15, do versículo 5 ao 7, tá certo? Para a nossa reflexão aqui. Diz assim o texto sagrado: E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, nos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. O contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está ensinando e falando sobre a ressurreição de Cristo. E essa ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição daqueles que creem nele. Isso é o contexto do capítulo 15, tá certo? Vamos ver aqui os versículos 5, 6 e 7. O versículo 5 começa dizendo assim: E apareceu a Cefas depois aos 12. Isso é uma comprovação clássica da ressurreição de Jesus Cristo, né? Conforme o próprio Cristo já tinha dito que ressuscitaria no terceiro dia. Cefas, que é Pedro, é um nome importante no contexto judaico, é um ancião, e é uma pessoa que tem uma importância muito grande no contexto judaico, portanto é a palavra de um ancião. E os 12 apóstolos também junto. Paulo cita aí os 12, porque certamente Cristo apareceu aos 12 assim, com certeza. Eu quero dar até aqui um esclarecimento, porque aqui ele cita 12, né? Judas já tinha morrido, deveria ser só 11, tá certo? Se não foi um erro, possivelmente pode ser que já tivesse incluído Matias, que já tinha sido escolhido como um dos apóstolos para completar o grupo de 12, tá certo? Estou dizendo isso para a gente saber, isso é uma possibilidade, tá certo? Mas o fato é que aqui ele cita Cefas e cita os apóstolos 12, então a testemunha, Paulo vai aí trazer essa afirmação da ressurreição através do que os discípulos, apóstolos de Jesus, viram Jesus ressuscitado, tá certo? Vou dar aqui só uma citação de Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 19, onde Jesus diz que vai para Jerusalém, vai ser, criticado por todos lá, ser preso, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, Mateus 20, 17 ao 19, Jesus fala isso antes de acontecer, portanto, ele já tinha avisado. E vários outros textos no Evangelho vão fazer essa afirmativa. O que Paulo está aqui argumentando é vamos dizer assim, essa defesa da ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? Quando ele escreve em 1 Coríntios. Amém? Aí o versículo 6 vai dizer o seguinte: Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Ora, se no contexto judaico 2 testemunhas já eram suficiente para servir e ser comprovado, ser validado a testemunha, bastava 2. Aqui Paulo está dizendo que ele foi visto por mais de 500 irmãos, portanto ele insere aí como testemunhos mais de 500 pessoas que viram Jesus de uma só vez. Isso é notável, assim, graciosamente, para uma comprovação com relação à ressurreição de Cristo. 500 pessoas é muita gente, não dá para a gente dizer que todo mundo está mentindo não, tá certo? E o versículo 6 vai continuar dizendo assim: dos quais a maioria sobrevive até agora. Portanto, uns estavam vivos. Era muito fácil localizar alguém e a pessoa comprovar que tinha visto Jesus, dizer como é que tinha sido. Então, Paulo está aqui dando assim ele está inserindo aí mais de 500 pessoas que viram Jesus. Isso é uma comprovação muito graciosa. A maioria ainda estava viva, era fácil localizar esses irmãos. Mas o versículo 6 chama um aspecto interessante que me chama a atenção, é que ele diz: porém alguns já dormem. A Bíblia, quando se refere a dormem, alguém que morreu, é o que crê. Portanto, essa informação é muito preciosa, porque ele está falando da ressurreição de Jesus e da garantia da ressurreição dos que morrem crendo. E quando Paulo diz, porém alguns já dormem, ou seja, tinham visto, tinham crido, já dormem, eu vou dizer assim para você: quem dorme será acordado. Jesus prometeu uma ressurreição. E os que morrem em Cristo, a Bíblia diz que estão dormindo. Amém? Apesar de dizer que quem veio do pó volta ao pó. Depois eu explico sobre isso, tá certo? Mas a Bíblia, quando se refere aos que morrem em Cristo, estão dormindo, eu vou dizer para você que quem dorme
vai ser acordado no dia da ressurreição. Amém? Portanto, isso é gracioso, ele insere esse aspecto bem interessante dentro desse contexto que ele está falando aqui no versículo 5, 6 e 7, tá certo? O versículo 7 vai dizer, depois foi visto por Tiago. A argumentação de Paulo, ele vai inserindo pessoas importantes daquele contexto, daquele momento. Ele insere aqui Tiago, certamente Tiago não é o Tiago que é o apóstolo, mas é um Tiago que estava lá, que tinha visto Jesus. Ele vai inserindo nomes que são importantes, que são convenientes, que certamente conviveram com Cristo e tinham como comprovar essa ressurreição de Jesus. Amém? E o versículo 7 vai terminar dizendo, mais tarde por todos os apóstolos. Ora, Jesus, depois de ressuscitar, conviveu por 40 dias com os apóstolos, depois subiu aos céus. Atos dos Apóstolos vai explicar isso. Portanto, nessa convivência da ressurreição por 40 dias, certamente Cristo conviveu com os apóstolos muitas vezes. E Paulo cita aqui, está citando duas vezes no versículo 5, versículo 7, que nós estamos aqui vendo, está sendo citado os apóstolos. Por que isso, amados? É muito fácil ser comprovado naquele contexto a ressurreição de Jesus, tá certo? Estou aqui passando pelo versículo 5, 6 e 7, falando isso, a argumentação que Paulo usa, mostrando pessoas diferentes, grupo de pessoas diferentes, mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, dando assim a comprovação, naquele contexto, muito fácil ser comprovado a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Isso é uma consolidação da ressurreição de Cristo. Paulo está citando que Jesus foi visto aí por muitas pessoas durante os 40 dias que ele conviveu na terra após a sua ressurreição. Amém? Eu quero sempre traçar um paralelo aqui entre a atualidade, que é o cristianismo progressista, que ele nega a ressurreição de Jesus. Portanto, você tenha cuidado aí com o cristianismo progressista. Isso está dentro das igrejas evangélicas, tá certo? Na igreja católica também, o progressismo está lá. E, de certa forma, nega assim, a ressurreição de Cristo. Então, se você ouvir alguém aí negando a ressurreição de Cristo, tem aqui a argumentação muito graciosa no capítulo 15 de 1 Coríntios, para a gente entender essa realidade. É um fato histórico que a história não pode negar. Portanto, a ressurreição de Cristo é um fato histórico, é um fato verdadeiro. Isso é comprovado historicamente. Amém? Estou aqui passando essa verdade para que você, se você já tem essa compreensão e tem essa fé, continue tendo, crendo. E se alguém vier negar, dizer que Jesus não ressuscitou, vá à Bíblia, e a palavra de Deus ela é a palavra de verdade, ela é a palavra da verdade com relação a Deus, para os que creem. Portanto, Cristo ressuscitou. Amém? Vamos continuar falando aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. Amanhã falarei os versículos a partir do versículo 9, aliás, versículo 8. Estarei aí trazendo mais uma reflexão para a nossa compreensão, para a firmeza da nossa fé, para a segurança da nossa fé em Cristo que morreu e ressuscitou. Amém? Tenha aí uma boa segunda-feira, tá certo? Deus te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Amém.